hoje eu preparei um tema para a gente conversar. Até eu deixei ele para sábado para que a gente pudesse realmente refletir sobre ele. E quando eu estava pensando, né, selecionando os temas que eu iria escolher para fazer nas lives, eu decidi fazer, né, porque é muita coisa para a gente falar, né? Então eu quis fazer os assuntos que no dia a dia realmente são mais conflitantes. A gente tem mais dificuldade, né, com relação ao cliente para passar. E, claro, a nossa conversa aqui é de profissional para profissional, né? E, claro, profissionais que vão se ajudar e a gente também ajudar a mudar o nosso mercado imobiliário, né? A regularização de imóveis como um todo em cartório. E, gente, na prática, eu não sei se vocês já ouviram, né, algum tipo de reclamação por parte do registro de imóveis. Quem nunca, né? E aí, gente, no dia a dia, os clientes chegam aqui para nós, né, com certas situações, enfim. E é engraçado porque do registro de imóveis sempre vem uma reclamação. Mas algumas reclamações que vêm quando o cliente chega para nós são reclamações que, na verdade, o registro de imóveis não pode fazer o que o cliente está pedindo. E aí, nesse dia a dia muito louco, né, de regularização de imóveis em cartório, até eu fiz aquela live da falta de conhecimento sobre a área de cartório, né? Então, ela foi o início da nossa conversa e a gente vai estar continuando a conversa aqui hoje. Por quê, gente? A falta de conhecimento do que realmente é o cartório, o serviço de cartório, tanto do que dá para resolver lá, quanto como as coisas funcionam lá, ela às vezes nos prejudica, né? De algumas formas tranquilas, mas de algumas formas graves. Então, o que acontece? A falta de informação sobre cartório, além daquela parte mais cultural que a gente conversou, então de estar impregnado nas pessoas, a cultura de que achar que o documento não é tão importante assim, ou achar que vai resolver depois, e passam anos, e aí ou a pessoa vai pelo amor, porque recebeu uma proposta, um negócio, prosperidade. Ou, como a maioria, né, vai pela dor, ou seja, aconteceu um problema. Na verdade, eu até acho que essa maioria está começando a mudar, né? Posso dizer assim, do que eu vejo aqui no dia a dia acontecer, das pessoas que nos procuram, posso até dizer que está parecido, sabe? Então, assim, essa cultura, ela também, dessa questão documental, do cartório, da falta de informação, ela também leva a uma outra questão, né? Então, quando eu estava pensando lá nos temas, eu selecionei esse aqui de hoje, né? Que o registro de imóveis não é o que você pensa. Por que eu trouxe esse tema aqui hoje para a gente conversar? Gente, algumas vezes eu já passei por essa situação, e aí faz pouco tempo que eu estava no registro de imóveis ali normal, né? Peguei minhas senhas, aguardando ser atendida para fazer, né, o meu trabalho. E aí, novamente, né, a gente se depara com aquela situação de uma pessoa estar sendo atendida. E imagina, né, a gente tá ali quase todo dia, então a gente conhece a galera, a gente sabe, né, que eles explicam dentro do que eles podem, do que é a competência deles. Às vezes eles explicam até mais do que seriam obrigados a fazer na tentativa de poder ajudar a pessoa, né? Ajudar, que eu quero dizer, não deixar ela ali sem informação ou sem uma orientação, porque tem gente que às vezes chega bem perdida mesmo, né, no registro de imóveis, nos cartórios de uma forma geral. E eu estava ali com a minha senha, aguardando ser atendida no registro, e aí tinha uma pessoa sendo atendida ali por uma das colegas, né, do balcão do registro, e a pessoa começou a se exaltar, ser um pouco grosseira, exaltar a voz, e no fim das contas começou, né, a discutir, a ser grossa com a pessoa ali, né, do balcão, e claro, aí chama atenção, e aí eu comecei a prestar atenção no que estava sendo dito, né? E o que ela estava pedindo para registrar, gente, não dava para registrar do jeito que ela estava pedindo, né? Imagina, né? Eu, orelhuda, prestando atenção na conversa, né? Era uma questão de uma incorporação imobiliária. E aí, enfim, eu estava lá ouvindo a conversa, né? Porque estava, enfim, questionando um ponto da incorporação imobiliária, mas querendo que o registro fizesse o registro, que ela não tivesse que apresentar, era uma certidão que tinha vencido. E, por que não me avisaram que a certidão venceu? Ai, meu Deus, gente, eu falo, vocês falam.
Ai, gente, é uma situação ela é bem complexa, assim, de ser vivida, né? Mas, enfim. Então, ficou aquele clima no cartório, a pessoa ficou lá, falou várias coisas, nananã, porque é um absurdo, por causa de uma certidão que venceu, e ninguém me avisou, e vocês não fazerem, né? E eu fiquei lá só escutando, né? Então, assim, gente, o registro de imóveis, né? Então, talvez vocês estão aqui me assistindo, vocês já saibam disso, né? É óbvio que o registro de imóveis não ia ligar para a pessoa dizendo que a certidão venceu, né? Primeiro, que essa não é a competência deles. Segundo, que não é assim que um processo anda dentro do registro de imóveis, né? E a terceira coisa que essa situação mostra que a pessoa que estava ali à frente daquele processo, conversando com o registro, querendo registrar a incorporação dele, não entendia muito da área de regularização de imóveis em cartório. Ela definitivamente não dominava a regularização de imóveis em cartório, né? E dá para ver da forma que ela falou, do documento que ela estava questionando e do que ela acha que seria a solução, né? Então, isso a gente consegue ver de longe só analisando ali, né? A postura da pessoa, que está sendo falado, enfim. E aí, gente, trazendo esse exemplo e pensando sobre a questão do registro de imóveis, o que eu quero inicialmente aqui falar com vocês? A gente já tinha falado então lá na outra live, mas só para a gente se ambientar aqui no assunto, né? Os cartórios, gente, de uma forma geral, a gente tem uma grande divisão, que é a questão do tabelionato de notas e do registro de imóveis. Então, vejam que a gente já falou isso, né? O tabelionato de notas, através do tabelião, é que ele é, dentro dos cartórios, o órgão mais dinâmico, que troca uma ideia, que pode explicar para as partes a questão dos vários caminhos, porque é ele que formaliza essa vontade das partes, através de escritura pública, ou se as partes vão fazer de uma forma particular, mas elas querem registrar, vão fazer reconhecimento de firma, ainda assim vai passar pelo tabelionato de uma forma diferente, né? Porque uma coisa é escritura, outra coisa é reconhecer firma, mas ainda assim é possível trocar uma ideia com a galera do tabelionato, né? Enfim, sobre aquele negócio que está sendo feito, vou por esse caminho, vou por outro. Gente, o tabelionato, ele é imparcial, então ele vai te explicar os vários caminhos, mas quem vai ter que decidir, eu vou por esse, porque eu acho que esse tem mais a ver comigo, ou com o que eu quero, ou com a consequência que eu quero lá na frente, somos nós, né? E aí, gente, o tabelionato tem essa característica inversamente, né, proporcional à característica do registro. Por quê? A gente também já falou essa semana. O registro de imóveis é o órgão onde eu vou pegar todas essas minhas negociações, né, que a lei me permite, que eu não sou proibido, né, de negociar e dispor. Eu formalizo por escritura pública ou por um instrumento particular e eu levo, então, para registrar no registro de imóveis. Então, vejam, gente, que o registro de imóveis, enquanto o tabelionato é dinâmico, troca uma ideia, o registro, ele é mais estático, ele é mais parado. Então, ele age a meu pedido, a meu requerimento, mas eu já chego lá com o documento pronto, com a negociação conversada, resolvida, documentada. E aí, se o que eu fiz está dentro da lei, está dentro das normas, e aquele meu instrumento tem os requisitos, eu posso, então, né, pedir o meu registro, faço um requerimento, e o registrador tem, então, protocola, né? Ele tem 15 dias para fazer essa análise e depois ele vai ter, então, ou ele completa aquele registro, ou ele pode emitir uma exigência, eu tenho umas 15 para cumprir, né? Dentro dos 30 dias. Então, gente, o que acontece? Dentro dessa diferença, a primeira coisa aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, inclusive se tiver uma dica dessa live de hoje, que você pode levar para casa e que já valeu a pena ter estado aqui e ter falado isso para vocês, é o seguinte: o tabelionato é diferente do registro, e é o tabelionato que, se você quiser trocar uma ideia do ponto de vista do cartório, você pode ir lá conversar. O registro de imóveis, gente, a gente tem muitas pessoas maravilhosas à frente dos registros, desde o próprio registrador, registradora, até a galera da análise, a galera do balcão. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, né, o pessoal quando está ali no balcão, e principalmente as pessoas que chegam super perdidas, né, não sabe nem o que está fazendo no registro, alguém mandou ela ir lá, né? Então, eles têm esse cuidado de conversar para explicar algumas coisas para a pessoa, mas não é no sentido do tabelionato, de trocar essa ideia, de explicar esses caminhos, né?
Porque, assim, não sei se você que já lidou com registro de imóveis, né? A gente passa por isso às vezes, né? A gente quer ir lá entender o entendimento deles, ter uma certeza antes de seguir um caminho para saber se vai ser registrado, né, gente? Só que como é que o registro de imóveis vai fazer uma análise do ponto de vista de registro, sendo que ele ainda não tem aquele protocolo, aquele requerimento e aquele documento para fazer a análise? Esse é o famoso X da questão do registro de imóveis. Então, gente, por que o registro de imóveis não é o que você pensa? Porque o registro de imóveis não é um órgão de orientação, ele não é um órgão de consultoria. Então, quando a gente vai no registro de imóveis, a gente já fez o negócio que a gente achava que deveria fazer. A gente já consultou a legislação, a gente já consultou os requisitos, a gente já consultou o nosso tabelião, a gente já formalizou por escritura pública ou por instrumento particular. E aí a gente chega no registro de imóveis já com aquilo pronto. Agora, puxa, Luana, mas então quer dizer que eu vou ter que fazer tudo primeiro, para depois protocolar no registro, para daí eles fazerem a análise deles, e aí eu saber se eles vão concordar ou não? Então, gente, é isso que está determinado na lei. Isso é o registro de imóveis. E o registrador de imóveis, ele está lá nessa qualidade de receber o seu requerimento, receber os seus documentos e ver se está com todos os requisitos da lei. Se tiver, ele registra e torna aquilo público, né, com força perante os terceiros, e se não, ele vai te dar uma exigência, te dizendo o que está faltando, né, do ponto de vista dos documentos que ele analisou, versus o que você pediu no requerimento, e aí você tem esse prazo para cumprir dentro dos 30 dias ou para você, então, enfim, abandonar o procedimento, né, aí é com você, né, não sei até que ponto aquela exigência é algo possível de cumprir ou aquela exigência é algo impossível de cumprir, tá? Então, assim, gente, tabelionato é diferente de registro e registro não é um órgão de orientação, nem um órgão de consultoria. O registro de imóveis é um órgão de registro. Então, e quando eu falo para vocês que o pessoal ali, por exemplo, do balcão é gentil, que eles conversam, é justamente no sentido assim, de não deixar a pessoa perdida, né? Olha, aqui é o registro de imóveis, né? O tabelionato é outra coisa, em outro lugar. Aqui a gente faz isso, lá faz aquilo. Ah, mas eu, por exemplo, né? Eu já tive situações de estar ali na fila esperando e chegar uma pessoa, eu quero fazer uma escritura. Tudo bom? Então, assim, né, com toda a delicadeza, né? Não, olha, o tabelionato de notas, você tem que ir lá, é lá que faz a escritura. É nesse sentido que eles ajudam as pessoas a se localizar. Agora, por exemplo, eu vou ali no registro de imóveis, nós, por exemplo, estamos com um cliente aqui, queremos fazer uma incorporação imobiliária. E aí, tem uma característica no projeto que eu não sei qual vai ser o entendimento do registro, se ele vai me pedir alguma coisa, e eu, naquele ponto, nunca fiz aquele processo. E aí eu vou lá, registro, então, o que vocês acham? Será que se eu fizer assim? Será que se eu fizer assado? O que ele vai responder para mim? Luana, faz o que você acha que é, protocola, e aí a gente vai analisar. Porque, gente, toda vez que eu vou trocar essa ideia, eu estou falando o meu ponto de vista. Eu não falo de todas as nuances. E aí, talvez, eu fui ali, conversei, mas quando eu fui protocolar, levei requerimento, os documentos, não era bem aquilo que eu estava falando. Então, por isso que eles não podem ficar dando essa orientação antes de ver o documento, porque não é a característica do registro de imóveis. Como ele é um órgão de registro, gente, ele não é um órgão de formalização das partes, né? Isso é lá no tabelionato, né? Agora, ali é para registrar o que foi formalizado. Então, assim, eles vão ver o requerimento, vão ver o documento e vão ver em qual lei, porque para eu fazer um requerimento, gente, no registro de imóveis, eu também estou baseada na lei, certo? Então, se eu estou baseada na lei, fiz um requerimento, fiz um documento com relação ao imóvel, fiz aquele pedido de registro, a mesma norma que o registrador vai olhar, eu também olhei. Agora, se ele encontrar alguma coisa na norma que diz que o meu pedido ainda não está correto, ou não está com todos os requisitos, ou faltou declaração, certidão, enfim, eu tenho acesso à mesma norma. Né? Inclusive, assim, é claro que quando a gente está começando na área da regularização de imóveis em cartório, é que justamente a gente vai ajustando esses pontos, né? Porque a gente vai conhecendo a interpretação do registro de imóveis sobre certas coisas.
O que são essas certas coisas, gente? São aqueles pormenores que daí não estão expressos, específicos na legislação, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, realmente, né, que é o que a gente comentou aqui, que um colega nosso comentou, né, lá no YouTube. Nossa, Luana, eu faço esse trabalho, mas não tem padrão. Eu só vou cumprindo as exigências, porque toda vida vem uma coisa diferente. Será? Gente, tá tudo bem, vira uma coisinha ou outra diferente. A questão é o grosso, é o grande, né? É o que é básico, comum para todos os procedimentos. E aí a gente levar sempre da mesma forma, né? Ou passar, não conferir, né? E aí, gente, então, seguindo aqui nessa diferenciação, sabemos então que eles são diferentes, certo? E sabemos que o registro de imóveis não é um órgão de orientação nem de consultoria. Ele é um órgão de registro. Beleza. Então, o que eu vou te pedir? Da próxima vez que você for no registro de imóveis, né? Se bem que eu acredito que você está aqui comigo, né? Talvez nem seja necessário eu dar esse recado, mas se você conhece alguém assim, que vai lá no registro de imóveis brigar com a galera, antes de ir em busca do conhecimento, antes de dar uma olhada na legislação, antes de olhar o checklist, olhar o passo a passo, conferir as coisas, né? E vai lá brigar. Porque tem que fazer, porque tem que registrar. Mas aí tu vai lá olhar, né? Não era exatamente daquele jeito. Tá, gente? Então, assim, olha com outros olhos. A próxima vez que você for, ou que essa pessoa que você conhece for, vai com mais calma, vai com mais amorosidade. Dá uma olhadinha antes se você fez tudo o que você poderia fazer para que realmente estivesse tudo certo. E se você chegar lá no registro, a sua guia está em andamento, ela está começando agora, e você fez tudo o que deveria fazer, seguiu todos os passos, conferiu todos os documentos, não, Luana, tá tudo certo, eu fiz a minha parte, olhei um por um. Então, protocola. Veio a exigência, vamos lá, vamos olhar cada ponto. Porque, gente, cada exigência, cada item de uma exigência, ele é um aprendizado. Ou o registrador, né, ou o registro de uma forma geral falhou, e tá tudo bem, porque eles também podem errar. Então, a gente vai lá e troca uma ideia. Olha, veio na exigência esse documento, mas esse documento eu já entreguei. Eles também são pessoas, lembra? Eles são pessoas normais, igual a gente. Igual a gente vai conferir e às vezes passa alguma coisa, eles também podem passar, né? Mas quando, por exemplo, vem uma exigência, né? Que tu olha, não, meu Deus, eu tenho certeza, tá aqui anotado no meu checklist, tá aqui anotado no meu sistema que eu entreguei. E tu vai lá conversar, né? Não, Ana, realmente tá aqui, vamos tirar, foi um equívoco, passou, é tão legal, né? Mas, enfim, pode ser que tenha uma exigência que realmente passou, né? Então, a gente olhar com carinho aí, por exemplo, veio uma exigência que a gente nunca tinha até então prestado atenção ou passado por ela. Vai lá no seu checklist e coloca lá que daqui para frente, aquele ponto, naquele item, eu vou fazer dessa forma para que eu não precise, em outras ocasiões, passar pela mesma coisa. Né? Por exemplo, a gente tem alguns registros que a gente percebe que tem mais de um analista e os analistas pensam de formas diferentes. Claro, a gente já foi, né, conversar com o registro, porque aí é ruim para a gente, porque dependendo de quem cair, a gente tem uma linha de pensamento, né? Eles têm uma linha de pensamento que a gente vai ter que se adequar. O que nós aqui no escritório decidimos fazer? A gente está organizando o nosso checklist pela exigência do analista, né? Que a gente entende que é a mais, digamos assim, complexa. Assim, é que cada um tem um jeito de analisar, né? Tem coisas que para um supre da forma que vai, tem coisas que para o outro não supriu da forma que estava. Só que o registro de imóveis é uma coisa só. Então, assim, gente, quando a gente já tem um processo que a gente já fez de referência, e aí agora eu levei lá, né? Uma situação idêntica. E então, me pedindo uma coisa diferente, eu sempre questiono dessa forma. Olha, mas faz uma semana que eu registrei e não foi solicitado isso para nós. E não tem nada de diferente aqui da semana passada. Gente, tudo é conversável, né? Desde que eu já tenha protocolado, eu já tenha feito meu requerimento, eu já entreguei meus documentos, agora eles estão aptos a fazer a análise, eles já analisaram, só que em vez de registrar, eles me deram exigências. E eu estou nessa fase de rebater essas exigências. Se ela procede mesmo, se a gente mudou alguma coisa, era alguma coisa nova, não prevista, ou se talvez foi um equívoco, porque eu cumpri a minha parte e esqueceram de olhar.
Certo, gente? Então, nesse ponto do registro de imóveis, é bem importante a gente entender que as coisas funcionem dessa forma, né? E algumas pessoas, né, em alguns videozinhos mais antigos aqui da internet, dos nossos canais, um dia uma moça comentou assim, Luana, você defende os registradores, ou você defende os cartorários. Gente, então vamos lá, né? Terceiro ponto aqui da nossa live. A minha missão aqui, né, o objetivo pelo qual eu estou aqui, nesse exato momento, no escritório, trabalhando, fazendo essa live, além de a gente compartilhar ideia e conhecimento, é também para desmistificar essa coisa de que o cartório é o que é, o registrador é o que é, o tabelião é o que é. Então, gente, eu não estou aqui defendendo ninguém, até porque acredito que os cartorários não precisam de defesa, né? Eles sabem o que fazem, né? Eles fazem muito bem, e eu sei que tem exceções. Aqui, na verdade, gente, eu só estou enquanto despachante. E alguém que já passou, né, tanto trabalhando com cartório, quanto fazendo concurso, passando e prestes a assumir uma serventia, né, decidir renunciar para ter o escritório, eu estou explicando para vocês como as coisas funcionam. Porque a maioria das brigas no registro de imóveis é falta de conhecimento de como as coisas funcionam, como que o registrador é, como que o registro de imóveis é, por que as coisas são como são, tá, gente? E assim, aí um outro episódio, né, uma menina comentou, mas Luana, e quando a gente cruza com um registrador difícil, né? Nossa, uma dificuldade e tudo mais. Então, assim, gente, eu tô aqui, né, a ideia aqui é explicar como as coisas funcionam para que você não tenha que passar por uma situação que talvez ela fosse desnecessária, se você dominasse a regularização de imóveis em cartório. Então, assim, a gente tem alguns registradores que às vezes têm um posicionamento diferente, se posicionam, inclusive, diferente da maioria, só que se a gente vai analisar o senso comum das reclamações, a gente percebe que o quê? É falta de conhecimento da forma que eles têm que agir. Então, assim, toda vez que alguém vem falar comigo, porque ele é difícil, porque é muito difícil, porque ele se acha, porque ele acha que ele tem razão em tudo. Gente, não é que eu não acredite que tenham exceções, eu sei que tem. Mas é que quando eu paro para ouvir a pessoa, né? Aí eu começo a esmiuçar, me conta mais do episódio. Como é que você fez? Como é que você protocolou? O que você levou lá de documento? Como é que esse documento estava? Conferisse. E e tu vai. Aí tu percebe que o que o registrador estava pedindo, ou o que veio na exigência, tinha razão, entende? E só que daí a pessoa vai lá, briga, nossa, Inclusive, eu já passei por isso, gente, né? Pessoas do meu escritório também já passaram por isso, sabe? Então, assim, chega lá, né? E aí? Claro que a gente também já passou, até porque são muitos anos, então a gente já passou por situações que o registro fez uma análise, por exemplo, mas a gente levou muito tempo para cumprir aquilo que foi analisado, foi colocado em exigência, né? E depois que a gente cumpriu, a gente levou lá a documentação para entregar e cumprir, e o posicionamento tinha mudado, né? Claro, eu estou aqui falando de uma situação de quase um ano, né? Uma família muito grande, uma situação muito complexa, mas nós tínhamos uma análise e nós tínhamos um posicionamento, a gente conversou com eles na época, né? E aí, eu cheguei lá um ano depois, com o que era o posicionamento, o pensamento, foi discutido, e aí chegou lá, eles mudaram o posicionamento. Só que assim, né, gente, na hora dá uma raiva. Mas aí a gente voltou para o escritório, começamos a analisar, né, a nova exigência, a nova análise, enfim, e fazia sentido, entende? Então, o que eles colocaram lá não era uma coisa errada. Mas também, assim, que birosca, né, mudar nessa altura do campeonato. Então, claro, esse tipo de situação, que é uma exceção, pode acontecer? Pode, né? E quando acontece, eu sei que é ruim, mas isso não é o todo dia, gente. O todo dia, a grande maioria é porque as pessoas não entendem como é que o registro de imóveis funciona. Elas acham que o registro é uma coisa. Elas acham que o registro de imóveis é o que elas pensam, ou o que elas gostariam que fosse. Só que não é, né? E a gente aqui, profissional, buscando conhecimento e compreendendo que não é dessa forma, inclusive a gente compreende a nossa importância. Porque nós, profissionais aqui da regularização de imóveis em cartório, nós somos importantes, sim.
Então, sem nós, sem o nosso trabalho, fica muito difícil para o cliente fazer certas coisas, entender certas coisas, né? Então, enfim, a nossa missão aqui realmente é oferecer um trabalho diferente para o nosso cliente. É explicar para ele como o registro de imóveis funciona. E uma vez que a gente sabe como o registro de imóveis funciona, para nós também as coisas ficam diferentes, tá? Então, gente, vamos lá. Eu falei um pouquinho na live passada sobre a importância do registro de imóveis. Eu quero só frisar ela aqui de novo, porque teve um episódio, né, que eu comentei com vocês, né? Acho que foi alguma coisa relacionada à política e alguém falando para acabar com os cartórios, né? Gente do céu, pelo amor de Deus, né? Então, assim, nós profissionais que estamos aqui, a gente sabe da importância dos cartórios. E eu acho que a nossa missão enquanto profissionais é justamente levar isso para os nossos clientes. Porque essa cultura de achar que documento é besteira, que documento, que nossa, que tanta 9 horas, que tanta burocracia, é falta de conhecimento. Porque tem coisas que têm que ser feitas para a nossa própria segurança. Então, não faz sentido que a gente queira que uma coisa que nos ajuda, nos assegura, e mesmo existindo, as pessoas passam por umas coisas que, nossa, né, que não é legal. Vocês imaginam sem os cartórios, sem os tabelionatos, sem os registros, como é que vai ser, né? Como é que vai ser o controle? Como é que vai ser a administração? Como é que vai ser a segurança das negociações imobiliárias? Né? Então, assim, eu, por exemplo, durmo tranquila porque a minha casa está registrada, né? Um exemplo hipotético, eu não tenho casa ainda, mas enfim. Então, a minha casa está registrada, né? No registro de imóveis. Eu fiz meu projeto, eu averbei, né? Todo mundo sabe que aquela casa, daquela rua, daquele endereço é minha. Por quê? Porque essa informação é pública e está ali no registro de imóveis para qualquer pessoa ver. E eu fiz uma escritura, e eu fiz um pagamento, e eu comprei de um vendedor que vendeu para mim, entende? Então, assim, gente, achar que o cartório é uma besteira, achar que o registro de imóveis é uma besteira, é uma grande falta de conhecimento. Mas a gente está aqui, né, galera? Sabadão, 6h30 da tarde, para mudar essa cultura, esse pensamento que não passa de um pensamento, uma crença que está errada, né? E a gente está aqui para mudar isso, né, galera? Fazer a diferença no mercado imobiliário, né? E trazer segurança, confiança, né? Publicidade, né? Para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, né? E aí, gente, mais um ponto que eu quero defender com vocês aqui sobre o registro de imóveis é a questão das exigências, né? Gente, vejam que essa acho que vai ser a eterna reclamação, né? Luana, mas eu levei tudo certo, eu levei meu requerimento, eu levei meus documentos e veio um textão de exigências, né? Gente, então assim, eu sempre costumo falar, né, que a exigência, então, vejam, houve um protocolei meu pedido e os documentos. O registro teve 15 dias para analisar, e aí ele tem mais 15 para registrar dentro do protocolo de 30 dias, ou ele pode fazer exigências, mas eu vou ter que correr para cumprir dentro do prazo, né? Vejam que, se houve uma análise e houve exigências, a gente tem que olhar para essas exigências com muito amor e carinho, porque elas podem estar querendo nos ensinar muitas coisas. Então, vejam, gente, que por exemplo, uma exigência, né? Eu digo, né, que ela não é ela não é a causa, ela é o sintoma, né? A doença. Mas a causa é outra coisa, antes dela. Então, só existe uma exigência porque algo aconteceu antes dela, né? Assim como, digamos, comparando com o corpo físico, né? Então, a doença não é a causa. A doença é o sintoma, é o reflexo de alguma coisa que aconteceu antes dela, né? Que pode ser uma cagada ou uma falta de conhecimento, né? Mas ambos a gente consegue resolver. Então, gente, vamos lá. Exigência, né? Esse termo é tão famoso, exigência, exigência, exigência. E a gente fica com a sensação de que o registro exige, o registro exige. O registro de imóveis quer fazer tudo do jeito deles. Eles não param de me exigir coisa. Eu levo, vem mais, eu levo, vem mais. E aí? Será que quando uma pessoa fala desse jeito, reclama dessas coisas, ela domina a regularização de imóveis em cartório? Por exemplo, vamos exemplificar aqui, né?
num processo de incorporação imobiliária. Já falei dele várias vezes, né, gente? Vocês já viram que eu sou suspeita, né? Eu curto uma incorporação imobiliária. Gente, esse processo, ele pode, por mais, digamos, que seja uma situação simples, de um único terreno, de um incorporador, não tem permuta, ainda assim ele é um processo complexo. Então, a gente está há alguns anos fazendo aqui no escritório, como eu já falei para vocês, né? Chega uma hora que a gente já viu aquele padrão tantas vezes, e nessa veio essa exigência, e nessa veio essa exigência, e nessa aqui veio essa exigência, e nessa veio um calhamaço de exigência. E o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que quando eu montei o processo, quando eu fiz a análise, quando eu fiz a conferência, e quando eu protocolei ele no registro de imóveis, ou eu não sabia de alguma coisa e faltou informação, ou eu sabia e por algum motivo eu cometi um erro de não ver, de não perceber, de não compreender, né? E aí, o meu processo ele já foi defeituoso para o registro de imóveis. Certo, gente? Então, assim, a não ser que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu analisei tudo que eu tinha que fazer, para aquele procedimento eu realmente tinha todo o conhecimento, inclusive tinha feito várias vezes da mesma forma. Porém, em análise, em exigência, surgiu algo novo, que estava fora do radar, fora do alcance, fora do conhecimento. Então, gente, a gente tem que analisar o que é essa minha exigência. Exigência, gente, é o resultado da análise do registrador para o pedido que eu fiz, para os documentos que eu entreguei. Lembra que o registro de imóveis ele é um órgão de registro? Gente, se o registro de imóveis ele é um órgão de registro, isso quer dizer que eu não discuti com ele como eu ia fazer, que caminho eu ia seguir, por que eu fiz daquele jeito. Eu simplesmente levei para ele um requerimento, expliquei o que eu fiz, baseado em qual lei, e levei o meu documento. E aí o registro de imóveis fez o quê? Olhou para o meu requerimento, olhou para a minha documentação e começou a fazer a análise. Preenche os requisitos, preenche. Opa, esse aqui não, preenche requisito. Opa, esse aqui não. E aí a exigência, na verdade, é o quê? É o rol das coisas que ele encontrou que, de acordo com o que eu pedi e na norma que eu estou me baseando versus o que eu entreguei, não bateu. Né? Só que daí, gente, a gente tem que ter um certo cuidado, porque na semana da regularização de imóveis em cartório, lá que vai ser do dia 25 ao dia 31 de janeiro, em uma das aulas a gente vai aprofundar esse assunto bem tecnicamente. Mas aqui, só para fins de entendimento, vejam que o registrador ele está lendo o meu pedido, ele está vendo aquele documento que eu fiz. E se por algum motivo não está fazendo sentido o que eu pedi com o que eu entreguei, com base na legislação, né, ou por eu desconhecer, ou por eu ter cometido um erro, ou por ser uma coisa fora do radar, uma coisa nova, uma mudança de posicionamento do registro, enfim. E aí veio aquela nota de exigência, né, aquela nota devolutiva com aqueles requisitos que não bateram. Não é porque o registro de imóveis falou ali que, olha, você pediu isso, você entregou X documento desse jeito, então você precisa arrumar. Às vezes, o que ele escreve na exigência não é que vai ter que ser resolvido daquela mesma forma, entende, gente? Por isso que quando o meu colega lá, né, o nosso colega, respondeu lá no YouTube que, olha, Luana, eu não consigo achar um padrão, eu vou cumprindo as exigências. Isso me deixa nervosa, gente. Por que isso me deixa nervosa? Porque o registro de imóveis, gente, ele não está te dando uma consultoria, ele não está te dando uma orientação. Quando o registro de imóveis faz uma análise e ele lança uma exigência, quer dizer que ele olhou o seu pedido, o documento que você entregou. Só que o que você pediu versus o que você entregou não fecha com o que está na legislação. E com base nisso, ele te pede para você, então, olha, você tem que me trazer dessa forma esse documento para poder fazer o que você pediu aqui. Só que daí, às vezes, para você entregar o que o registro de imóveis pediu, não tem como. Mas, na verdade, o problema não está na exigência. O problema está lá na origem, lá no requerimento, lá no documento entregue, entende? Então, talvez o caminho para resolver seja outro. Só que o registro não vai fazer assim, gente. Olha, tudo bom?
Você fez um requerimento assim, você entregou um documento assado. Olha só, você tem 5 caminhos, tá? Você pode resolver assim, você pode resolver assado, pode resolver assado, assado, e ainda tem essa outra opção aqui, assado. Aí, assim, ó, eu acho que é mais interessante para você essa primeira, mas você também pode fazer a segunda. Então, gente, não é dessa forma que funciona o registro de imóveis. E nós, profissionais, temos que ter isso em mente. Né? Dominar a regularização de imóveis em cartório, gente, também é dominar o que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer e o que o registrador pode fazer. O que o tabelião pode fazer, né? Que aqui no caso eu estou falando do registrador, né? Então, por exemplo, numa incorporação imobiliária, vamos lá. Aconteceu essa semana, já comentei aqui em algumas lives, né? Tríade documental, então uma cliente nossa, incorporadora e construtora, né? Ela faz as duas funções. Tríade documental, o terreno dela, na matrícula, tá com uma medida. Na verdade, são 2 terrenos e eles vão ser unificados, né? Então, são 2 matrículas, uma é dela mesma e uma é de um permutante. E ele tem uma medida que, se somada, ela dá uma medida total. Tríade documental, fomos para a segunda etapa, que é a documentação da obra, para análise. E aí, gente, qual que é a surpresa? A documentação técnica, o projeto arquitetônico aprovado, né, e o alvará emitido pela prefeitura, a área da matrícula não condiz com a área que estão nesses documentos. Ou seja, o projeto diz uma medida de área e o alvará, que falou a mesma do projeto, que não é a soma da matrícula. E agora, como é que a gente resolve? Então, vejam, gente, que aqui tem 2 possibilidades. Né? Alguém está errado, mas é a matrícula ou o projeto? Então, gente, vejam que se essa documentação tivesse vindo para nós, como ela veio, mas a gente não tivesse conferido e a gente protocolasse no registro de imóveis assim, essa análise que nós estamos fazendo e agora esse questionamento que nós estamos fazendo com a nossa cliente, profissional técnico, é o que o registro de imóveis iria fazer com a gente. Só que tudo dependeria do que eu pedi. Então, o que eu pedi? Inclusive, gente, quando a gente vai redigir planilha, caderno, né, para fins de incorporação, essas informações vão para esses documentos. Então, assim, tem que ser muito difícil esse tipo de informação passar. Porque se você, despachante, ou você que está aqui me assistindo, exerce a profissão de despachante ou a função de despachante junto com o que você já faz, por exemplo, você é profissional técnico, você é engenheiro, arquiteto, topógrafo, ou você é advogado, ou você é corretor, ou você é o próprio incorporador e construtor, e você faz essa documentação interna na sua empresa. Veja que se você não conferir e você não tiver o domínio, você vai deixar toda a responsabilidade na mão do registro de imóveis. E essa responsabilidade não é dele. A responsabilidade do registro de imóveis, gente, é registrar o que a gente pede, de acordo com o que a gente pede. E aí? Só que eu pedi uma coisa, então, por exemplo, digamos que o meu requerimento está de um jeito, a minha documentação está de outro. E agora, como é que o registro vai fazer? Esse ponto, gente, eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês lá na semana da regularização de imóveis, até porque eu estruturei uma aula exatamente para isso, né? Para poder explicar isso para vocês, tá? Mas aqui, o que eu preciso que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? Que quem diz para o registrador o que vai ser registrado somos nós. Nós entregamos o requerimento, nós entregamos a documentação, sendo bem repetitivo aqui. Uma incorporação imobiliária, eu entrego o requerimento para fazer unificação, fazer demolição, fazer retificação, fazer registro de permuta se houver, fazer o registro da incorporação. Somos nós. E eu entrego todos os documentos para que tudo isso seja feito. Aí, por exemplo, eu peço uma unificação. E eu entrego toda a parte técnica da unificação feita pelo topógrafo. Só que o topógrafo, ele não dominava a regularização de imóveis em cartório. E ele também não passou, né, não exerceu esse trabalho em parceria com um despachante ou com alguém que dominasse a regularização de imóveis em cartório. E a unificação só foi para o registro, né, gente? Daquele jeito. Falta informação, falta, né, medida que não bate, informação que não fecha, né? E aí? A culpa é do registrador? É nossa? Tá, gente? Mas tô feliz porque em pleno sábado,
né? 20 para as 7, tá todo mundo aqui ligado, querendo aprender, querendo melhorar, né, gente? Então, vamos lá. Segunda questão desse ponto de exigência, né? Gente, tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu me incluo, porque eu também sou uma pessoa normal. Igual a galera do registro, igual você, igual todo mundo. Todos nós somos pessoas, a gente tem família, a gente tem problema, a gente tem vida, a gente tem final de semana, tá tudo certo. A gente tem cliente, né? Os nossos alunos, as nossas interações, né? Todo mundo erra também, a gente não gosta de errar. Eu detesto errar, gente. Eu fico assim um dia inteiro me chicoteando. Eu tô evoluindo nesse ponto, mas é um aprendizado todo dia. Então, assim, gente, tem sensação melhor de quando a gente faz as coisas certas, a gente ter o resultado? Eu não sei se vocês viram hoje no Instagram, né? A gente tem um processo aqui no escritório de retificação diária, que a nossa colega Rafa aqui do escritório está conduzindo, né? E hoje, né, depois esse processo, gente, ele teve, nossa, muitos acontecimentos, tá? Muitos acontecimentos mesmo. Mas, depois de bastante trabalho, o que aconteceu? Ele ficou apto ao registro. Então, a gente fez o que tinha que fazer, a gente cumpriu o que tinha que cumprir, a gente foi atrás de quem tinha que ir, a gente pegou a assinatura que tinha que pegar, né? E quando chega esse momento que, né, título aguardando o registro, é tão bom, gente, é tão boa a sensação de a gente ter acertado. Então, ninguém gosta de errar. A gente não gosta, o registrador não gosta, ninguém gosta, tá? Então, assim, gente, exigências, né? Mais uma dica de hoje, mais um entendimento de hoje, que se você sair daqui com isso na sua cabeça, e você entender, você vai perceber que toda exigência ou toda nota devolutiva, enfim, como você chamar, né? Ou seja, você fez um pedido lá no registro de imóveis, entregou a documentação, mas ao invés de sair o seu registro, saiu, né, um laudo de uma análise te pedindo coisas. Você tem que pensar o seguinte, é você que está no controle do processo. Você que mandou aquele processo para o registro de imóveis, você que fez o requerimento, você que montou a documentação, ou conduziu a documentação, ou solicitou, fez conferência, né, viu todos os pontos, e, enfim, está no seu domínio saber o que aquela exigência quer te dizer. Então, veio exigência, temos alguma coisa a aprender, né? Como eu falei aqui, ou é alguma coisa que estava fora do seu radar, nova, uma mudança de posicionamento, qualquer coisa nesse sentido, ou era algo que você não sabia, mas já era conhecido, e tá tudo bem, gente, estamos aqui para aprender e conhecer. Ou, simplesmente, a gente errou. Faltou a gente olhar com amor para o nosso checklist, para o nosso passo a passo, fazer todos os passos que a gente deveria fazer. Certo, gente? E eu passo por isso também, a minha equipe passa por isso também, né? Os nossos treinamentos, as nossas reuniões em busca de melhorar o passo a passo, checklist, os nossos modelos, né? Enfim, acrescentar coisas boas que a gente fez, mudou, né? E evoluiu. Eu falei na live de manhã, né? A gente teve um momento com a registradora, né? Aqui próxima de nós, que o nosso caderno de instituição, que a gente já tinha registrado várias vezes com ela, veio uma exigência. Nossa, né, cara? Mas não tem nada de errado. Ela tá pedindo para incluir um negócio que é desnecessário. Então, né, eu acho também, né, gente, que tem a ver com essa coisa de a gente estar confiante. Um pouco do ego também, né, gente? Vamos combinar, né? A gente fez aquele trabalho tão lindo. É quase um neném, né, gente? Então, assim, aquele caderno tão lindo, tão maravilhoso, como assim ela devolveu, né? Enfim. E aí a gente fica pensativa, e no fim das contas, parando para olhar com um pouco mais de amor para a exigência, entendendo que talvez não, né? Acabei de falar, aquilo ali é um sintoma, é a doença. O problema, a causa está lá no antes. Então, vamos lá. Como que eu fiz esse caderno e entreguei para ela? Então, eu fiz esse caderno e entreguei para ela com base em tudo que eu tinha feito até então. Então, tínhamos o conhecimento, fizemos o passo a passo e não tinha passado nada. A questão é que isso veio dela. Porque ela, quando chega alguém lá que não sabe fazer ainda ou nunca fez, ela sugere daquela forma. Nós já fazíamos, nós já tínhamos registrado alguns, né? Inclusive, uma dos pontos foi, mas a gente já fez várias vezes. Então, qual é o problema? Né? Não é um problema. Veja bem, não é um problema, mas se você puder acrescentar essa tabelinha, tal, fica de fácil entendimento.
E não é, gente, que ficou de fácil entendimento mesmo, que melhorou, né? Então vai ficar melhor para o meu cliente, ficar melhor para o cliente do meu cliente. Então, enfim, tá, gente? Era esse o recado de hoje, era esse o recado dessa noite, né? Eu realmente espero de coração que você possa refletir sobre o que a gente conversou aqui. Então, assim, gente, de novo, eu não estou aqui para defender o registro de imóveis ou o registrador. Eu estou aqui para a gente poder trocar ideia, poder explicar para vocês como funciona. Porque eu tenho certeza que você, profissional, que está me vendo e assistindo aí do outro lado, você já deve ter passado por situações que você está percebendo agora que o registro tinha razão na forma como ele procedeu, porque agora você está entendendo como ele funciona. Tá? E você que está começando na carreira já vai começar certo, né? Para não ir lá passar vergonha no registro, né, gente? Mas também, assim, ó, gente, quando a gente tem certeza de que o que a gente está fazendo está previsto na lei e que a gente pode fazer, por mais que o registrador fez uma análise, ele deu uma nota devolutiva, uma exigência, né? Dizendo que ele acha que não, por isso, faz uma análise. Então, assim, ó, isso é exceção da exceção. A gente já passou por isso e para isso existe uma solução, que é a suscitação de dúvida. Ou seja, registrador, eu acho que dá. E o registrador fala na nota de exigência, eu acho que não dá. Me traz tal coisa que eu faço. Ou, enfim, não dá por isso. Aí eu vou fazer o quê? Ao invés de eu cumprir aquela exigência, ou ao invés de eu ir atrás, lá na causa, quando eu comecei, tinha alguma coisa que eu podia fazer diferente? Não. Então, eu vou fazer o quê? Ó, o registrador tá aqui, ó. Eu quero suscitar dúvida, por isso. Ele vai poder rever naquele momento o posicionamento dele. E aí, se ele achar que você tem razão, ele pode, inclusive, rever e fazer o registro. Ou ele vai dizer, ó, não, Luana, infelizmente, né, respeito você, o seu posicionamento, mas eu acho que não dá. Por isso. E essas razões vão para o juiz. E aí o juiz, né, que vai receber a batata quente e vai ter que decidir, né, claro, uma questão de direito mesmo, um acha que sim, um acha que não, pelos mesmos fundamentos, né? E aí ele decide, tá, gente? E a suscitação de dúvida, como eu também já falei, né? Tirem esse mito da cabeça de achar, nossa, Luana, suscitação de dúvida. Meu Deus, agora o registrador vai me perseguir. Não, gente. É mais um mito popular que não existe. Porque se o registrador, gente, está te dizendo que ele entende que não dá para fazer por um motivo, lembrem sempre, gente, o registrador, ele tem responsabilidade civil, criminal e administrativa. Como assim administrativa? Ele pode perder o cargo dele, o cartório dele, o concurso dele, que ele estudou muito e não é fácil. Tá? Então, ele tem essas responsabilidades a todo momento, gente, em tudo que ele faz dentro do registro de imóveis. Ele, a equipe dele, toda a galera, né? Então, assim, gente, pensem sempre, ele é uma pessoa, ele é um profissional, ele só está indo, né, de encontro, é claro, o que ele estudou, o que ele faz na prática, o que ele acredita, e dentro do posicionamento dele e dentro da lei, ele acredita que seja daquele jeito. E quando vai para o registro, a suscitação e volta, e você tem a razão e o registro faz o registro, gente, não acho que ele vai fazer aquele registro puto da cara. Nossa, você é obrigado a fazer esse... Não é assim. Pode ter certeza, não é assim. E se for, é uma exceção da exceção da exceção. Porque o registrador, na verdade, vai fazer aquele registro que ele achava que não dava, mas que agora ele viu que existe um embasamento e que o próprio juiz entendeu da forma que o cliente entendeu, ele faz aquele registro de uma forma tranquila. De uma forma, agora sim eu vou fazer, porque... Eu até compreendo o cliente, respeito o que ele pensava, eu pensava de uma forma diferente, mas agora quem está me dizendo para fazer o registro é o juiz. Então, se o juiz falou que o cliente tem razão, agora eu vou fazer. Tranquilo, porque daí ele não vai se incomodar no futuro. Exatamente, Luiz. Ele vai fazer sem peso na consciência, sem correr o risco, gente, de uma ação contra ele, questionando a função dele enquanto registrador, ou o posicionamento dele enquanto registrador, e ele ser afastado do cartório, e ele ser investigado, e ele correr o risco de perder o cartório, entende? É uma coisa muito grave, tá? Então, gente, vamos ter esse olhar diferente para o registro de imóveis.
né? E para o tabelião também, eu falei mais do registrador, né? Mas é que como o tabelião a gente já tem a característica de conversar, trocar ideia, escritura, acordo das partes, documento particular, essa forma de as coisas acontecerem já é diferente, né? Mas o registrador, por ser estático, por ser registro, por não haver essa conversa, e é assim que é para ser, é assim que a lei determinou, o que acontece? A gente tem esses caminhos de solucionar, tá? Então, se você, em algum momento, precisar entrar com uma suscitação de dúvida, porque, só que assim, gente, vamos lá, ó, muito carinho aqui, a gente tá quase indo embora dessa live, tá? Quase finalizando ela aqui. Para finalizar, então, vamos lá. Gente, pensa, estuda e analisa com muito carinho uma exigência, porque dentro dela tá o reflexo da análise, o reflexo do posicionamento, né? Mas, principalmente, é o seu pedido e o seu documento que foi analisado, ou que você fez, ou que você encaminhou para o seu cliente, enfim, né? Então, assim, pensa com muito carinho, porque às vezes você vai, não, eu vou fazer uma suscitação de dúvida, porque eu tenho razão. Se você também já parte dessa forma, já não é legal. Pensa o seguinte, olha, registrador, querido mesmo, tá? Não foi um deboche. Querido, abençoado, já abençoou o registrador, ó, já vai ser tudo diferente. Registrador querido, abençoado, eu respeito você, respeito seu trabalho e respeito seu posicionamento. Porém, nesse caso, eu realmente acredito que é possível fazer para o cliente, ou para mim mesmo, né? Enfim. Então, por isso. Só que assim, gente, por que eu estou falando para vocês cuidado? Para a gente não achar que suscitação de dúvida é para qualquer exigência, a qualquer momento no registro de imóveis. Primeiro que é um processo, apesar de administrativo, o balcão, ele vai para o juiz, então ele não vai ter o mesmo prazo de registro, né? Mas segundo, gente, que você tem que ter muita certeza para você fazer uma suscitação de dúvida. Porque senão vai chegar lá no juiz e ele vai olhar, o que esse cristão estava pensando quando ele fez essa suscitação de dúvida? Entende, gente? Então, assim, ó, quando a gente faz uma suscitação de dúvida, é uma exceção, é um momento delicado, mas a gente tem que fazer tranquilo, ciente que eu tenho certeza, a lei me diz, eu sei, né? Porque assim, eu já tive situações aqui com o cliente, que o cliente tinha certeza absoluta que tinha que fazer uma suscitação de dúvida, uma reclamação na corregedoria contra o registrador, porque ele não podia estar fazendo aquela exigência. Aí a gente foi analisar. E ele podia. E, gente, eu já tive situações de eu conversar com o cliente e tentar explicar para ele o quê? Que eu sei o que o registro está fazendo. E ele está fazendo porque ele pode fazer. E eu concordo com ele. E assim, ó, aí tem momentos, né? Teve cliente, por exemplo, processos, né? Que a gente fez em parceria. Às vezes a gente faz em parceria com o profissional técnico do cliente, né? E os pensamentos divergem. Por exemplo, planilha, hoje eu prefiro fazer com meu parceiro, com a Romerich Engenharia. Porque a gente troca ideia e a gente tem a mesma linha de pensamento. Porque quando o profissional técnico do cliente, por exemplo, faz essa planilha vem, e vem, por exemplo, uma nota de exigência com relação à planilha. Só que veio, e eu concordo com a exigência que veio, realmente não podia ser daquele jeito. Só que a gente pediu para arrumar. E daí o colega profissional, com todo respeito, acha que não precisava. Então eu expliquei para o cliente, olha, eu posso fazer desse jeito, eu posso usar essa planilha como tá, mas eu estou te deixando ciente que eu acho que não está correta, eu acho que o registro de imóveis vai pedir para arrumar ou para alterar, e se ele pedir eu repasso para vocês. E dito e feito, e veio. E ele ficou enlouquecido, porque é mais protocolo, porque é mais 15 dias. Entende, gente? Então, assim, é isso que a gente está aqui trocando ideia, conhecimento, compreendendo como o registro funciona, compreendendo o que é uma análise, o que é uma exigência, né? Que tudo que o registro faz, gente, ele está embasado na norma. Ele tem aquele momento que ele atua, com o poder discricionário dele, tem, mas é uma exceção, tá? Então, assim, e se ele estiver agindo nesse momento, com esse poder que ele tem de pedir aquela determinada coisa fora do previsto, ele está dentro da lei, ele está protegido, porque ele recebeu junto com a delegação dele esse poder. Tá? E aí, por isso que eu falo sempre para vocês, olha, né, os nossos alunos do curso, né, lá
no nosso suporte dos alunos, né, vem muita pergunta, né, de pessoas que estão em outros estados, outras cidades. Então, a gente fala para os nossos alunos, né, claro, a gente fala o que a gente ensina, o nosso posicionamento, o modelo, passo a passo, só que a gente sempre fala, olha, confere o posicionamento do registrador da sua cidade. Né, dá uma olhadinha na legislação municipal, mas confere o posicionamento dele. Porque tem coisa, gente, que às vezes os alunos relatam que está diferente do que a gente conversou, estudou, mas às vezes é uma questão de norma, mas também às vezes é uma questão de posicionamento, certo? E o registrador tem esse direito de se posicionar. A lei deu esse direito para ele.